Olá gente, sejam bem-vindos ao primeiro Capa do Design. Eu sou o Capa e hoje vamos falar de tipografia. O que é tipografia? Tipografia é a arte das letras, dos fontes, dos tipos de letra e das fontes, basicamente. Há duas famílias assim mais importantes de tipos de letra, de fontes, que são as sans serif e as serif. O que podemos dizer em relação a elas? Sans serif são as sem serifas, sem ornamentos, basicamente letras assim mais direitinhas, o desenho é mais sintetizado, digamos. E as serif, por outro lado, têm ornamentos, têm um ar mais clássico, literatúrico, digamos assim. E na altura de escolher estes tipos de letra, as fontes, muitos de vós, fazemos um grande erro. Que é ir ao www.da, não vou publicitar agora o site, e sacar um tipo de letra gratuito. Muitas das vezes sacamos um tipo de letra e usamos um tipo de letra num sítio profissional, algo que não devíamos usar e que nos provoca imensos problemas. Não nos dá um ar que nós devíamos ter, provoca problemas de legibilidade, literalidade, uma série de problemas que aqui vou mencionar, como é que devemos de prosseguir para corrigir isso. Esses tipos de letra que estão lá, essas fontes, essas famílias de fontes, têm quatro grandes problemas. E na altura escolhemos os tipos de letra, as fontes, as famílias de fontes, devemos abordar esses problemas com cuidado e assim vamos garantir-nos um ar assim mais apresentável e mais profissional e com melhor apresentação. O primeiro problema desses tipos de letras são desenhados por pessoas que gostam de desenhar só e que não são dedicadas à arte da tipografia e que não estudaram o que devia estar por trás daquilo que é a tipografia. O primeiro grande problema, são dois na verdade, mas o primeiro, composto por dois, é a legibilidade e a letorabilidade. São duas coisas completamente diferentes. A legibilidade é nós conseguirmos ler o que está lá, conseguimos reconhecer as letras, conseguimos reconhecer que aquilo é um G, que aquilo é um L, que aquilo é um A, conseguimos reconhecer os caracteres. A letorabilidade é nós conseguimos ler em contínuo, ou seja, nós conseguimos reconhecer, por exemplo nos grafites, nós reconhecemos que aquilo é um S, todo estilizado, só que a letorabilidade falta, nós não conseguimos ler a palavra toda de uma só vez de repente. A letorabilidade é isso mesmo, conseguimos ler uma linha inteira e conseguimos reconhecer os caracteres todos e ler na integridade. Porque nós podemos reconhecer caractere a caractere, tudo bem, mas lermos tudo de uma só vez já é uma questão completamente diferente. E essas fontes sacadas da internet gratuitamente, desenhadas pelo Zé Ninguém e por todos nós, têm esse problema. Não foram estudadas a esse ponto, não foram retocadas a esse ponto de ter a letorabilidade e a legibilidade que deviam ter. Muitas delas são só estilizadas, são só bonitas para fazer capas do sexto ano, do quinto ano e tal. Ficam bonitas. E pronto. Esse é um dos grandes problemas dessas fontes que nós encontramos por aí. O segundo grande problema é o kerning e o tracking. São duas coisas, o kerning e o tracking são duas coisas completamente essenciais num font designer, numa fonte bem desenhada, bem usada. O kerning é o espaçamento entre cada caractere numa palavra. Ou seja, o espaçamento entre o K e o R, o espaçamento entre o A e o V. Como as letras têm um desenho diferente, umas curvaturas diferentes, uns ângulos diferentes, um bom font designer, quando desenha a fonte, especifica qual é o espaço por defeito que cada letra irá ter entre si. E isso evita aquelas coisas que é termos um T e o A começar só depois com um grande espaço entre o T e o A, ter um grande espaço entre eles. Enquanto a haste do T, a haste de cima, tem um espaço vazio por baixo, onde nós podemos encaixar um bocadinho da curva do A. Esses desenhadores ou criadores de fontes normais, sacadas da internet assim gratuitas, têm esse problema, não sabem acerca do kerning e do tracking e cometem o erro de fazer uma caixinha à volta da letra e pronto, é esse o espaço que devia ser. E não é. E o kerning também, quando nós usamos um tipo de letra, se usamos um software assim mais avançado,
podemos definir o kerning e mexer no kerning e no espaçamento de cada letra. O tracking é o espaço de um conjunto de letras numa palavra inteira. Portanto, nós podemos pegar numa palavra inteira, não só um espaçamento entre duas letras, numa palavra inteira, e definir um espaço por defeito de todas as letras. Por exemplo, 3 pontos entre todas as letras da palavra tracking. Cada caractere irá ter 3 pontinhos de espaçamento e irá espaçar mais a letra. Isso são duas questões muito importantes no design, na escolha da fonte essencial, na boa fonte, porque as palavras, as fontes que não têm kerning bom, vêm-se a milhas de distância. Nós vemos um texto com altos espaçamentos, altos buracos no meio quando é uma fonte mal desenhada, quando é uma fonte gratuita, uma fonte de borla. Tal como o tracking também. Vê-se logo grandes espaçamentos e isso tudo interfere na leitorabilidade, na concentração do olho e na pessoa. Se a pessoa tiver muita dificuldade a ler uma coisa, irá desistir. Irá desistir e bastante depressa. Isso é algo que nós não queremos como designers ou como profissionais, ou seja quem for, que nós quando usamos texto queremos que o nosso texto seja lido. E que se as pessoas não conseguem lê-lo, se distraem, se têm problemas, se têm dificuldade de leitorabilidade, algo não está a resultar bem e nós devíamos corrigi-lo. Outro grande problema das fontes gratuitas que encontramos por aí são glifos. O que é que são os glifos? Glifos são os símbolos. São caracteres, símbolos. Portanto, se nós quisermos usar uma fonte daquelas gratuitas da internet, é muito raro encontrarmos uma fonte gratuita que tenha um C de cedilha, que tenha... se formos de um país cirílico, que tenha alfabeto cirílico, é o número de caracteres que uma fonte tenha. Quando é desenhada uma fonte, um tipo de letra, podemos ir ao mapa de caracteres dessa fonte e vermos quantos símbolos tem. E se ela tiver muitos símbolos é porque as pessoas trabalharam bastante nela e que pode ser usada em vários contextos, em todo o tipo de aplicações, não lhes irá falhar. Quantas vezes não sacaram já fontes da internet e quando escreveram canção, a palavra canção, ou qualquer coisa que tenha um C de cedilha, o C de cedilha não aparece, ou aparece com uma fonte diferente. É por causa disso. É porque as fontes não foram preparadas para isso, foram só preparadas com as tais 20 e qualquer coisa letras do alfabeto. Glifos é uma coisa super importante e símbolos têm a ver com símbolos matemáticos, têm a ver com os símbolos das cartas do póquer, etc. Esses símbolos podem faltar nessa fonte, nesse tipo de letra, porque as pessoas só querem saber do desenhinho e de ficar bonitinho. Na arte da tipografia não é isso que interessa. Interessa a literabilidade, a legibilidade, kerning, tracking, todo o tipo de coisas que eu enumerei. Outra coisa super importante quando usamos qualquer tipo de letra, qualquer fonte, depende do uso que lhe vamos dar, mas na maior parte das vezes isto também se aplica a caixas de texto, a grandes textos que a gente usa. É o lead. O que é o lead? O lead é o espaçamento entre linha. É entre linha que ouvimos dizer que alguém, entre linha tem que ser 2 pontos, 3 pontos. Não. Entre linha é aquilo que nós queremos. Entre linha é aquilo que nós vemos e achamos que, bem, não pode ser muito grande, porque entre linha é algo essencial na leitorabilidade. Quando uma pessoa lê um texto, se o texto estiver muito entre linha, a pessoa perde-se no meio do texto e esquece o que leu, a última palavra que leu, e exige uma maior concentração no leitor quando está a ler o texto. E isso é mau, porque falta de concentração não é aquilo que nós queremos. Nós queremos passar uma ideia, um ponto, e não é dificultar o leitor. E a entrelinha tem que ser exata, não pode ser muito grande, mas também não pode ser muito pequena, porque muito pequena também nos confunde. Nós quando chegamos ao fim de uma linha, depois perdemos, depois começamos a procurar qual é que é a linha que a gente tem, tal como uma entrelinha grande. É uma coisa ali intermédia, não pode ser, muitas vezes não pode ser a por defeito, a entrelinha. Muitos dos programas permitem-nos mexer e isso é essencial. Nós mexemos na entrelinha, sempre. Quando usamos caixas de texto é essencial mexermos na entrelinha. Nunca devemos usar a entrelinha por defeito. Devemos ajustar sempre àquilo que a gente procura encontrar e que nós queremos. Ora, com isso vem o problema. Não é um problema, é algo que nós devemos ter em atenção sempre. Para que é que nós vamos usar o nosso texto? Se nós vamos usar o nosso texto para uma caixa grande,
nós não podemos ter muitos caracteres, muitas palavras por linha, porque isso também nos perde. Quantas vezes não chegaram a um fim de um grande parágrafo no jornal e se perderam pelo meio a dizer eu agora não sei qual é a linha, porque isto já cheguei tão longe, tenho que procurar outra vez a linha qual é. Isso é essencial. Encontrarmos um número certo de caracteres, um número certo de palavras que nós vamos usar numa caixa de texto. Porque essas caixas de texto, se forem muito curtas, cansam-nos o olho de estar sempre de um lado para o outro, por cima para baixo, por cima para baixo. E quando é muito grande, nós perdemos-nos no meio das linhas. Qual é que era a primeira letra? Era aqui. A primeira e a segunda linha ainda são fáceis, porque cheguei à primeira linha, pronto, é a segunda. Mas quando já se começa a linha terceira, quarta, quinta, linhas de texto já tornam-se um grande problema e estamos a ler uma grande linha. É um grande problema. Não pode ser muito pequena, porque depois cansamos o olho. É uma coisa intermédia. Não pode ser sempre grande, mas também não pode ser sempre pequena. Isso tudo influencia a leiturabilidade. Depois há outro problema também, há outra questão que interfere na concentração e na leiturabilidade da pessoa, porque para mim a tipografia é a ciência que nos permite ler algo sem notarmos que estamos a ler. Nós conseguimos absorver a ideia, o problema, sem estarmos a pensar, estou a ler, perdi-me, deixa recomeçar. E a tipografia é a ciência que nos ajuda a fazer isso. E há uma das questões que é super importante, que são as viúvas e os órfãos. As viúvas e órfãos são, basicamente, palavras no início e no fim de cada texto, de cada caixa de texto, que ficam sozinhas penduradas. Isso não pode haver. Não pode haver. Isso pode ser corrigido com o kerning, com o tracking, com o espaçamento de 3 linhas, o tamanho da letra. Temos um texto, uma caixa de texto com várias linhas de texto e no fundo, sobrar só uma palavra. Isso é um órfão. Mas não podemos ter isso, porque não faz sentido nenhum nós estamos a ler uma caixa de texto e no final chegamos ao fim e lemos só uma palavra. Quando mudamos de língua, cansa mais a vista também a ler e um texto fica mais pesado de se ler. Basicamente as questões todas acerca da tipografia são essas, são de poder-se ler, leiturabilidade, e não pode ser sempre de ser artístico, porque ser artístico muitas vezes é uma coisa super subjetiva e se nós desenharmos um grafite como título de texto, o que é que nos serve se não vai ser lido? Uma coisa que deviam ter a intenção é, nós queremos passar a mensagem no texto, o conteúdo, e não de ser o bonito, de ser uma coisa artística, olha, eu sei desenhar um S com grande curva e com várias coisinhas redondinhas lá por dentro, porque nós queremos passar a ideia do texto, não queremos passar que sei desenhar bem texto. Desenhar bem texto, isso é para grafiteiros que andam por aí nas paredes. Isso. E muitas vezes eles nem querem passar mensagem nenhuma. E é essa das questões acerca de um designer que quer passar à massa, às pessoas, não usar tipos de letra maus. Usem boas fontes. Boas fontes são aquelas fontes pagas. Podem ir ao Google e escrever e procurar por comprar fontes e etc. Que é onde arranjar uma grande lista de fontes bem usáveis. E aquelas que vêm por defeito com o nosso sistema operativo, como Times New Roman, Arial, até o Arial. Arial é uma cópia de uma fonte muito bem desenhada, que é a helvética. Mas o Arial não é mal desenhado, tem o espaçamento certo, dá para substituir. É uma cópia má, mas em si não é má a fonte. Dá para usarem, as pessoas no dia a dia usam e podem usar. Caslon, se tiverem algum pacote da Microsoft, há uma fonte muito boa, que eles desenharam uma família de fontes muito boa, chamada Segoe. Segoe é uma fonte espetacular, tem dezenas de fontes e de famílias lá dentro, que dá para usar para qualquer coisa. É sans serif, tem todo o tipo de espessuras. É muito boa, Segoe, é gratuita, da Microsoft. Times New Roman, como já disse. Se for Macintosh tem o Georgia, tem o Times New Roman também. Georgia é espetacular, é uma fonte espetacular. Costumava ser usada mais no passado, mais que a Times New Roman nos jornais. Uma dica: nunca, em caso nenhum, usei Comic Sans. Comic Sans é uma fonte desenhada por um homem que gostava de fontes de banda desenhada. E os tipos de letra de bandas desenhadas são bonitos e tal, para a banda desenhada. Mas Comic Sans nem para banda desenhada nem para nada, não serve para nada. Comic Sans foi desenhado
Porque o homem que viu o Windows 95 achou que não devia ser usado nas caixinhas daquele cãozinho ou daquele clipezinho que aparece do Word. Naquelas caixinhas, naquelas bolhas de texto, aparecia Times New Roman e ele disse: e tal, não devia ser usado, que é feio. E devia-se usar uma coisa mais engraçada, Comic Sans. Comic Sans não é engraçado, Comic Sans é feio. Se nós pegarmos no I maiúsculo do Comic Sans e esticarmos e vermos o tamanho, esticar é aumentar o tamanho, ali ocuparmos o ecrã todo, vemos que aquilo está todo torto. Aquilo é mau, aquilo não tem leiturabilidade, não tem legibilidade, o carninho é mau, os glifos são pouquíssimos. É tudo horrível. Não dá para ver, não dá para ser usado em nada. E se nós queremos ter credibilidade num documento qualquer que a gente tenha, não pode ser, por favor, não usem Comic Sans. Tira todo o tipo de credibilidade que nós temos. Se for uma associação, se for o diretor de qualquer coisa, nunca usem Comic Sans. Comic Sans tira todo o sério que nós queremos passar com o texto. Toda a mensagem que nós queremos passar é perdida, porque o Comic Sans é mau e não nos dá a seriedade que nós precisamos no documento. E é isso a mensagem que eu queria passar. E é isso, gente. Daqui e algures vai passa os meus contactos de e-mail, as minhas páginas e etc. Nos comentários, deixem os comentários, as vossas opiniões, as vossas sugestões, e eu queria fazer os próximos episódios, ou 1 ou 2 episódios por semana, por mês, ligados por vocês. O que vocês acham que devia falar, o que acham que não devia falar, qualquer coisa. Tá bem? Sou Capa, isto é Capa do Design, até a próxima. Here we go. So divinely here, performing for